Caros irmãos, elevemos o pensamento a Deus, mentalizando boas vibrações. Roguemos pela companhia de espíritos de luz neste momento de leitura do Evangelho de Jesus em nosso lar, para que as palavras do Mestre penetrem fundo nos nossos corações e possamos colocá-las em prática a cada ação daqui para frente. Dando continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 17, Sede Perfeitos, faremos a leitura e a interpretação do item 7, o dever. O dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesmo primeiro, e em seguida para com os outros. O dever é a lei da vida. Com ele, deparamos nas mais ínfimas particularidades, como nos atos mais elevados. Quero aqui falar apenas do dever moral, e não do dever que as profissões impõem. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de cumprir-se, por se achar em antagonismo com as atrações do interesse e do coração. Não tem testemunhas às suas vitórias e não estão sujeitas à repressão às suas derrotas. O dever íntimo do homem fica entregue a seu livre-arbítrio. O aguilhão da consciência, guardião da probidade interior, o adverte e sustenta. Mas, muitas vezes, mostra-se impotente diante dos sofismas da paixão. Fielmente observado, o dever do coração eleva o homem. Mas, como determiná-lo, porém, com exatidão? Onde começa? Onde termina? O dever principia para cada um de nós exatamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. E acaba no limite que não desejais ninguém transponha com relação a vós. Deus criou todos os homens iguais para a dor, pequenos ou grandes, ignorantes ou instruídos, sofrem todos pelas mesmas causas, a fim de que cada um julgue em sã consciência o mal que pode fazer. Com relação ao bem, infinitamente variado nas suas expressões, não é o mesmo critério. A igualdade em face da dor é sublime providência de Deus, que quer que todos os seus filhos, instruídos pela experiência comum, não pratiquem o mal, alegando a ignorância dos seus efeitos. O dever é o resumo prático de todas as especulações morais. É uma bravura da alma que enfrenta as angústias da luta. É austero e brando, pronto a desdobrar-se às mais diversas complicações, conserva-se inflexível diante das tentações. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais do que as criaturas e ama as criaturas mais do que a si mesmo. É, a um tempo, juiz e escravo em causa própria. O dever é o mais belo laurel da razão. Descende desta como de sua mãe a um filho. O homem tem de amar o dever não porque preserve de males da vida, males aos quais a humanidade não pode subtrair-se, mas porque confere à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. O dever cresce e irradia sob mais elevada forma em cada um dos estágios superiores da humanidade,
jamais cessa a obrigação moral da criatura para com Deus. Tem esta de refletir as virtudes do Eterno, que não aceita esboços imperfeitos, porque quer que a beleza da sua obra resplandeça a seus próprios olhos. Lázaro, Paris, 1863. Portanto, irmãos, interpretando esses escritos de Kardec, é possível verificar como a doutrina espírita nos ensina pelo exemplo. Nos diz que o dever moral é o nosso alarme interno, que nos avisa quando estamos ameaçando invadir a felicidade do próximo, ou quando o outro está transpondo esse limite em relação a nós. No entanto, o texto nos mostra o quanto é difícil permanecer dentro desses limites, frente às mais diversas tentações dos desejos terrenos. Mas nos esclarece que quem enfrenta essas angústias da luta confere à sua alma o vigor necessário para o seu desenvolvimento. Assim, seguindo esse preceito básico da doutrina, concluímos este momento de oração, emanando os melhores pensamentos a todo ser que cruzar o nosso caminho. Que sejamos fonte de bons sentimentos e boas ações para com todos, e também sinceramente gratos a Deus pela oportunidade desta reencarnação, com cada prova ou expiação necessárias à nossa evolução. Agradecemos a companhia dos Espíritos de Luz que estiveram conosco nesse momento desta prece inteligível em nosso lar. E que assim seja.